Galera, sejam muito bem-vindos à 18ª aula do nosso curso gratuito de Unity e C Sharp. E como vocês se lembram, na última aula nós terminamos de configurar o nosso Go. O que significa que agora tanto o nosso jogador 1 quanto o nosso jogador 2 podem fazer pontos. O que é muito legal, pois isso significa que nós estamos muito perto de finalizar o nosso jogo. Então, o que faremos nessa aula é criar uma interface de usuário, para que assim, quando estivermos jogando o nosso jogo, consigamos ver a nossa pontuação e a pontuação do nosso oponente bem na tela. E tudo o que temos de fazer para criar uma interface de usuário na Unity é na aba Hierarquia, clicar com o botão direito em cima dela, ir na opção UI e depois escolher a opção Canvas. E ao fazermos isso, veremos que um canvas é criado na nossa cena. E se clicarmos duas vezes em cima dele na aba Hierarquia, veremos que a Unity foca inteiramente nele. E como vocês podem ver, a tela do nosso canvas é gigantesca, principalmente se compararmos com a tela do nosso jogo. Mas podem ficar tranquilos que é assim mesmo que funciona a interface de usuário na Unity. Com o tempo, você se acostuma. E antes de criarmos o nosso texto que nos mostrará a nossa pontuação, precisamos dizer para a Unity em qual resolução que a nossa interface de usuário rodará. Caso contrário, tudo aquilo que colocarmos na nossa interface de usuário pode ficar com um tamanho extremamente alterado dependendo do computador em que estivermos rodando o nosso jogo. Mas podem ficar tranquilos que resolver isso é extremamente simples. Basta selecionar o nosso canvas e na aba Inspector ir até o componente Canvas Scaler. E nele veremos que a nossa opção UI Scale Mode está configurado em Constant Pixel Size. E tudo que nós temos de fazer para dizer para a Unity qual é a resolução que ela tem de rodar é clicar em Constant Pixel Size e escolher a opção Scale with Screen Size. E logo em seguida, na opção Reference Resolution, colocaremos em seu eixo X 1920 e depois colocaremos em seu eixo Y 1080. Lembrando que 1920 por 1080 é a famosa resolução Full HD, uma resolução muito usada hoje em dia, tanto em computadores quanto em televisões. Feito isso, já podemos agora criar o nosso componente de texto. E para fazermos isso, na aba Hierarquia, clicaremos com o botão direito em cima do nosso canvas, iremos novamente na opção UI, mas dessa vez selecionaremos a opção Text para criar um componente de texto. E como vocês podem ver, ao fazermos isso, foi criado um componente de texto, que está bem no centro da nossa tela. Porém, como podemos ver, o nosso texto está minúsculo, nem aparecendo direito na nossa aba Game. Então, a primeira coisa que faremos no nosso componente de texto é aumentar o seu tamanho. E para isso, iremos na barra de ferramentas e selecionaremos a ferramenta chamada Rect Tool. E logo em seguida, clicaremos em qualquer uma dessas 4 bolinhas azuis que estão no canto do nosso texto. E por fim, com as teclas Shift e Alt pressionadas no teclado, arrastaremos o nosso mouse para fora. E com isso, o nosso componente de texto aumentará. Eu acho que desse tamanho já está bom, mas recomendo que vocês brinquem um pouco com esses valores, vendo quais se encaixam melhor no jogo de vocês. E agora que o nosso componente de texto já está em um bom tamanho, iremos aumentar o tamanho do nosso texto, pois como vocês podem ver,
Por mais que tenhamos aumentado o tamanho do nosso componente, o nosso texto continua minúsculo. E para fazermos isso, na aba Inspector, marcaremos a caixinha chamada Best Fit, o que fará com que o nosso texto ocupe o máximo de espaço possível dentro de seu componente. E para garantirmos que o nosso texto fique em um bom tamanho, na opção Max Size, daremos o valor de 100. Por fim, na opção Alinhamento, escolheremos nos dois retângulos a opção do meio. E com isso, o nosso texto ficará centralizado no nosso componente. E pronto, já temos um componente de texto no nosso jogo. Tanto é que se viermos na aba Game, veremos que o nosso texto já está muito mais legível. Porém, como vocês podem ver, a sua cor está configurada como cinza, o que acaba não se destacando muito no nosso fundo preto. Então, o que faremos agora é mudar a cor do nosso componente. E fazer isso é extremamente simples. Basta vir na aba Inspector e depois clicar em sua barrinha de cor, na opção Color. E com isso, uma nova janela será aberta. E para deixarmos o nosso componente com a cor branca, basta pegar essa bolinha que está dentro deste quadrado e arrastá-la para a cor branca. E logo em seguida, fechar esta janela. E como vocês podem ver, ao fazermos isso, o nosso texto ficou completamente branco, o que o deixou com um destaque muito mais legal. E agora, para já termos uma noção de como ficará o nosso texto durante o nosso jogo, iremos modificar o seu valor, já que no momento está escrito New Text. Sendo que no nosso jogo aparecerá a pontuação do jogador 1, a letra X e a pontuação do jogador 2. Então, para já deixar o nosso componente de texto com mais cara de pronto, no seu campo Text, colocaremos um número para representar a pontuação do jogador 1, depois a letra X e por fim um outro número para representar a pontuação do jogador 2. E ao fazermos isso, veremos que agora o nosso componente de texto se parece muito mais com um placar. E agora, para deixar o nosso texto muito mais bonito, iremos modificar a sua fonte, já que, como podemos ver, ela não combina muito com o nosso jogo. E para modificar a sua fonte, basta vir nessa bolinha aqui, que fica ao lado da opção Fonte. E com isso, uma nova janela será aberta. E no caso, estaremos utilizando a fonte UpHavit, que baixamos com os arquivos do jogo. E para fazer isso, basta clicar duas vezes em cima da nossa fonte UpHavit. E ao fazermos isso, veremos que agora o nosso componente de texto já está muito mais bonito. Porém, ainda falta uma coisa essencial para deixá-lo bem mais bonito e não atrapalhar a nossa jogatina. E essa coisa é levar o nosso componente de texto para cima, já que, como podemos ver, no momento ele está bem no centro da nossa tela. E para termos certeza de que o nosso componente de texto sempre ficará na parte de cima da nossa tela, clicaremos nesse quadradinho aqui, cheio de linhas. E depois, com as teclas Shift e Alt pressionadas, selecionaremos essa opçãozinha aqui do topo. E com isso, o nosso componente de texto será levado automaticamente para o topo da tela. Eu achei que ficou bem legal. E vocês? Feito isso, temos agora um componente de texto para mostrar a nossa pontuação. Sabendo disso, para deixar tudo muito mais organizado, trocaremos o seu nome, que no momento está como Text.
Então, deletarei o seu nome text e escreverei texto da pontuação e apertarei Enter para confirmar. Aí sim, agora temos um componente de texto 100% pronto para mostrarmos a nossa pontuação. Mas antes de fazermos isso, viremos em File e clicaremos em Save, ou apertaremos Ctrl S para salvar o progresso dessa aula. Já que na próxima aula nós estaremos programando para que o nosso jogo, de fato, mostre sua pontuação no nosso componente de texto. Então, até lá, desenvolvedoras e desenvolvedores de jogos!